sobre estruturas de bandas de energia, cerâmicas com condutividade metálica, né? Apresentarei as definições de resistência elétrica e condutividade elétrica. Vou falar sobre o efeito da temperatura na condutividade elétrica aí, e vou falar também sobre a semicondução intrínseca e extrínseca. Como a gente sabe, né, a área de ciência e engenharia de materiais é um campo interdisciplinar que foca em produzir materiais com propriedades adequadas para atender a uma determinada aplicação. Só que essas propriedades, né, do meu material, ela vai depender de alguns fatores que estão relacionados entre si, como, por exemplo, a composição química, né, o processamento e a estrutura. Então, por exemplo, que tipos de elementos químicos eu precisaria combinar para formar o meu material de interesse, né? Quais elementos seriam necessários? Então, uma vez que isso fica definido, eu tenho que olhar qual que vai ser a minha rota de processamento. Então, como que eu vou processar esse material aí? Então, por exemplo, os seminários anteriores aqui, os seminários anteriores, eles discutiram algumas técnicas de processamento dos materiais cerâmicos. Teve grupo aí que falou do processo de sinterização, teve um pessoal que falou sobre a técnica Sol-Gel, teve grupo que explorou o processamento de filmes finos, né, mostrando alguns equipamentos que podem ser utilizados. Então, a rota de processamento que vai ser utilizado vai acabar influenciando aqui na estrutura do material. Por exemplo, a gente viu aí que o processo Sol-Gel permite obter partículas de materiais cerâmicos em escalas nanométricas. Os meninos aí que apresentaram para o último, eles falaram, por exemplo, de técnicas que permitem obter monocristais ao invés de uma estrutura policristalina. Então, de modo geral, a estrutura, né, do meu material aqui vai acabar influenciando nas propriedades. E as propriedades, por sua vez, vai acabar implicando, né, aonde que eu vou poder utilizar, né, esse meu material. Então, esse seminário aqui, ele está focando mais nessas duas relações, que é propriedades, desempenho e aplicações. Eu acho que os próximos seminários também vão focar mais nisso daqui, né? Os anteriores eu acho que focaram mais nessa parte, e agora a gente está focando nisso aqui. Nesse caso, né, eu vou falar sobre propriedades elétricas, e o Cléris depois vai apresentar as aplicações, né? Então, é importante a gente entender as propriedades elétricas dos materiais cerâmicos, porque isso aqui vai ajudar no processo de seleção de materiais para uma determinada aplicação. Vamos supor, por exemplo, que vocês, imaginem aí que vocês estejam trabalhando em um projeto e precisasse selecionar um material cerâmico, né, que tivesse um determinado comportamento elétrico para um dispositivo qualquer, né? Se vocês não conhecer bem as propriedades do seu material, vocês podem correr o risco de selecionar um material de forma inadequada para aquela aplicação. E isso pode trazer consequências negativas, como, por exemplo, um mau funcionamento do seu dispositivo eletrônico. Então, é importante a gente entender as propriedades elétricas dos materiais para conseguir usá-los e aplicá-los da forma correta, né? Então, o objetivo desse seminário aqui, né, é compreender as propriedades elétricas dos materiais cerâmicos através dos modelos de bandas de energia e de algumas equações matemáticas. Então, vamos falar um pouquinho de propriedade elétrica, né? Primeiro, o que é propriedade, né? De modo geral, propriedade é uma resposta que o material nos dá quando este, por sua vez, é exposto a um estímulo externo. Então, vamos pensar
na propriedade elétrica. Então, eu tenho meu material. Se esse meu material ele for exposto a um campo elétrico externo, o que pode ocorrer nesse material? Pode haver a movimentação dos portadores de carga. E isso pode isso pode levar à condução de corrente elétrica. Então, aqui eu coloquei um esqueminha só para representar isso, né? O que é propriedade elétrica, né? Então, em função das características elétricas do material, eles podem ser classificados como condutores, isolantes ou semicondutores, né? Esses comportamentos aqui, eu acho que a maioria de vocês aí sabem, né? Os condutores são aqueles materiais que têm alta condutividade elétrica. Os isolantes têm baixa ou nenhuma condutividade elétrica. Já os semicondutores, eles têm um comportamento intermediário entre esses dois aqui. Então, esses comportamentos, essa diferença aqui, elas vai ser influenciado, né, pelas características atômicas, né, do material. E isso pode ser muito bem explicado pela teoria das bandas de energia, né, que é o que eu vou explicar a seguir, né, tá aqui. Então, a teoria de bandas eletrônicas, ela se baseia nesse princípio aqui, ó. Quando N átomos eles se agrupam em ligações, cada nível energético ele se desdobra-se em N novos estados energéticos. Tá, mas o que isso quer dizer, né? Vamos entender melhor isso. Então, vamos considerar inicialmente aqui um átomo isolado, né? Um átomo isolado qualquer. Os elétrons desse átomo aqui, ó, como vocês sabem, né? Eles vão ocupar níveis discretos, né, de energia, arranjados em camadas e subcamadas, conforme eu estou mostrando aqui para vocês. Então, vamos supor, se esse átomo ele tem 10 elétrons, como que seria a configuração dele? Então, eu começaria do nível de mais baixa energia e subiria aos níveis mais energéticos, respeitando o princípio de exclusão de Pauli. Então, está aqui os meus 10 elétrons distribuídos. Só que o material sólido, ele é composto por muitos átomos, né? Então, esse átomo isolado aqui, ele teria que se ligar ou unir a outros materiais para formar uma estrutura cristalina mais organizada, conforme eu estou mostrando aqui para vocês, né? Quando esses átomos, estou considerando o átomo A e o átomo B, né, dessa estruturinha aqui, se eles estiverem muito afastados uns dos outros, os elétrons aqui de cada átomo é apenas influenciado pelo seu núcleo. Por quê? Porque eles estão muito afastados, então um acaba não interagindo muito bem com o outro. Só que quando o átomo A começa a se aproximar do átomo B, aí a coisa muda. Eu vou começar a ter uma interação. Conforme eu coloquei aqui, ó, conforme os átomos ficam mais próximos uns dos outros, os elétrons eles vão ser influenciados ou perturbados pelos elétrons e núcleos dos átomos adjacentes. Então, eu acho que fica claro para vocês que vai começar a ter essa interação entre a nuvem eletrônica de um com a nuvem eletrônica do outro, né? O que a gente tem que ter em mente, né? Que quando os dois átomos, né, eu estou considerando, né, inicialmente, eles estão se aproximando para formar uma ligação, os orbitais atômicos de cada átomo aqui, ó, ele pode se sobrepor formando um único sistema que, por sua vez, deve obedecer o princípio de exclusão de Pauli. Então, aqui nós temos a figurinha aqui mostrando. Considere aqui um átomo A com o átomo B. As bolinhas escuras, ela representaria o núcleo, e aqui o núcleo também do átomo B. E aqui a gente teria a nuvem eletrônica, né? Uma representação da nuvem eletrônica. Então, quando esse átomo A aproxima-se do átomo B, eu começo a observar uma interação, certo?
E essa região aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, é como se os elétrons do átomo A interagissem com o átomo B, né, formando esse sistema, esse novo sistema, né? Acho que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então, vamos pegar, por exemplo, esse nível aqui, né? Vamos considerar esse nível aqui como exemplo. Então, o átomo A, ele tem, se eu considero esse nível, ele tem 2 elétrons aqui, e o átomo B também tem 2 elétrons aqui. Então, quando esse átomo A se aproxima do átomo B, as nuvens eletrônicas desses átomos, eles teriam que se sobrepor, né? Os orbitais começam a interagir. Então, nessa aproximação, é como se eu formasse um outro sistema, um outro nível aqui, pela combinação dos dois. Então, se esse átomo A tem 2 elétrons e esse átomo B tem 2, esse nível aqui teria que ter, né? Ele tem que ter 4 elétrons. Só que isso aqui não pode ocorrer. Por quê? Porque isso aqui fere o princípio de exclusão de Pauling. Então, isso aqui não pode, isso aqui não existe. Então, esse nível, um S aqui, ele se subdivide em 2, certo? Aí sim eu consigo distribuir esses 4 elétrons. 2, mais 2, aí eu consigo distribuir 4 elétrons. E essa subdivisão aqui, esse nível se subdividindo em outros, né, é o que vai acabar caracterizando a banda de energia, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui, para vocês conseguirem entender melhor. Eu pego esse nível 2P aqui. Imagine que eu estou interagindo o A de novo com o B. Aí eu teria que ter uma sobreposição desses 2 orbitais, 2P, formando um novo sistema 2P aqui. Só que esse elétron contribuiria com quantos elétrons? Só que esse átomo contribuiria com quantos elétrons? 6. E esse aqui também contribuiria com 6. Então, no total, eu teria que ter quantos elétrons aqui? 12. Só que pode 12 elétrons aqui? Não pode, porque no total cabe só 6, considerando 2 em cada estado aqui. Então, esse nível aqui, ele tem que se subdividir. Ele se subdivide em níveis discretos de energia. Isso aqui também acaba caracterizando a banda de energia. Então, aqui eu trouxe uma figura, né, para tentar resumir, né, tudo que eu falei. A gente considera aqui, de novo, o átomo isolado, né? Estou considerando o átomo A e o átomo B. Com essa configuração eletrônica aqui, os átomos são iguais. Se eu interajo 2 átomos, esse nível aqui, ele teria que ter 4 elétrons, porque eu estou combinando esses 2. Só que não pode ter 4 elétrons nesse nível 1s, então ele se subdivide em 2. Aqui é a mesma coisa, como se eu tô combinando esses 2. Então, esse orbital, esse nível aqui, ele teria que ter 4 elétrons, só que isso aqui não pode ocorrer, então ele se subdivide, entende? Se a gente considera 5 átomos interagindo entre si, esse nível aqui, ele teria que ter o nível do sistema, né? Teria que ter quantos elétrons no total, se eu estou considerando 5 átomos? Contribuição de 2, cada um contribuindo com 2, então no total eu teria que ter 10. Só que 10 não pode aqui, então esse nível teria que subdividir em outros níveis, né? Subníveis. Se a gente pega, por exemplo, esse aqui, ó, é o maiorzinho aqui. Então, eu estou considerando 5 átomos interagindo entre si. No total, é como se eu tivesse 30 átomos, né? Eu multiplico por 6, né? Porque são iguais. Então, no total, é como se eu tivesse
é como se esse sistema teria que suportar, né, 30 elétrons de uma vez. Só que o nível 2P, ele só pode suportar esses 6 elétrons. Então, ele se subdivide para poder acomodar os elétrons, respeitando o princípio de exclusão de Pauli. Então, essa subdivisão aqui, ó, essa subdivisão, essa subdivisão, essa subdivisão, vai caracterizar a banda de energia. Então, quanto mais próximo forem essa subdivisão, o aspecto ele vai se tornando contínuo, né? Conforme está mostrado aqui. Quando eu tenho N átomos interagindo, aí eu começo a ver um aspecto mais contínuo. Então, aqui eu tenho uma banda, um estado permitido. Aqui é o que caracterizaria o espaçamento de bandas, né? Que é o estado proibido. O elétron não ocupa essa região. E aqui, de novo, uma banda e outra banda. Então, a gente pode voltar lá naquela definição que eu falei inicialmente. Quando N átomos se agrupam em ligações, cada nível energético desdobra-se em N novos estados energéticos. É isso aqui, ó. Isso que caracteriza a banda. Aí, eu ainda não entendi isso daqui. É só você considerar 2 átomos, se você não tiver entendido. Aí, lê essa frase considerando 2 átomos. Então, quando 2 átomos eles se agrupam em ligações, cada nível energético desdobra-se em 2 novos estados energéticos. É o que está aqui, ó, 2 novos estados, 2 átomos, 2 novos estados. E esse N átomos aqui, ó, ele tem a mesma ordem de grandeza do número de Avogadro, que é aquele 10 elevado a 23 átomos. Então, essa figura aqui, ela também resume tudo que eu falei lá anteriormente, só que de uma outra forma, né? Se a gente considerar o seguinte, né? O que essa figura diz, né? Ela é uma representação esquemática das estruturas de bandas para um agregado de átomos em função da separação interatômica. Aí é aquela mesma história, né? Se a separação interatômica ela é muito grande, o que significa? Que esses 2 átomos aqui, ó, os átomos, eles estão muito afastados uns dos outros. Se eles estão muito afastados uns dos outros, a interação, a nuvem eletrônica desse vai interagir com esse daqui? Não vai. Então, eu nem observo a formação de bandas de energia aqui, ó, nesse estado. Quando a separação interatômica, ela é grande. Só que, quando essa separação, ela diminui, quando os átomos, eles começam a interagir, né, um com o outro, essa separação interatômica, ela diminui, né, diminui aqui, é o mesmo que isso aqui, ó. Eu estou aproximando do outro. É aquela história. Um orbital começa a interagir com o outro. A nuvem eletrônica de um começa a interagir com o outro. Aí eu vou ter a formação da banda de energia aqui. É importante destacar, nesse caso, que a formação das bandas de energia nos materiais sempre vai começar das camadas mais externas. É fácil perceber isso, né? Por quê? Olha onde que eu estou indicando. É possível perceber que são as camadas externas que interagem primeiro, né? Então, elas são as primeiras a serem perturbadas. Então, é onde que vai começar a ter a formação das bandas de energia. Nesse caso aqui, a camada mais externa seria 2P, mas em outros sistemas pode ser de outro, não pode ser diferente de 2P, entendeu? Esse espaçamento interatômico de equilíbrio é uma distância que um átomo pode estar do outro de forma mais estável possível, né? Então, a gente observa que para essa separação de equilíbrio aqui, nesse estado aqui, esse nível nem chega a formar uma banda de energia, né? Então, nesses outros casos aqui, a gente já consegue observar, né? Então, aqui eu coloquei algumas considerações importantes sobre bandas de energia, né, que eu acho que é importante vocês saberem. Que a formação das bandas, ela depende da separação interatômica, né, e começa com as camadas
mais externas, conforme eu falei anteriormente. A subdivisão, ela vai depender do número de átomos em cada estado, que é mais ou menos isso aqui, né? Depende de M. E cada material vai ter uma estrutura de banda específica. Então, as bandas, elas podem estar preenchidas, parcialmente preenchidas ou vazias. E isso vai depender da distribuição eletrônica dos elementos aí. E tal fato vai acabar implicando na condutividade elétrica dos materiais. Então, em função das estruturas, né, em função do tipo de interação que pode haver entre os materiais, existem quatro tipos, desculpa, de bandas de energia entre os materiais, né? Então, considerando zero Kelvin. Aí nós temos aqui exemplos de bandas de energia para materiais que têm comportamento condutor, né? Os condutores. E esses dois aqui são para isolante e o semicondutor, né? Esse EF, ele corresponde à energia de Fermi, corresponde ao estado preenchido mais elevado, né? A zero Kelvin. Então, a gente pode perceber, por exemplo, que o isolante e o semicondutor, eles possuem características parecidas, né? Em que sentido? Você vai ter uma banda de valência preenchida, separada de uma banda, separada da banda de condução, vazia, por um espaçamento entre bandas. Esse espaçamento aqui. A diferença entre esses dois vai estar nessa distância, nesse espaçamento. Quanto mais estreito, né, relativamente, quando esse espaçamento de banda é relativamente estreito, o meu material, ele é um semicondutor. E quando é mais largo, né, relativamente largo, ele é considerado um isolante. E no caso dos materiais condutores, a diferença é que aparece um estado vazio aqui, ó. Eu tenho um estado preenchido e acima dele eu tenho um estado vazio, né? Aí eu tenho o espaçamento entre bandas e a banda vazia. Então, vamos entender um pouquinho como seria a condução eletrônica, né, em termos dessas bandas, né, dessas configurações de bandas. Então, inicialmente, vamos considerar um material, por exemplo, um material que seja condutor. Então, aqui, por exemplo, eu estou considerando um material metálico. Mas eu ressalto aqui que existe cerâmicas, né? Eu não sei se eu falei, mas existem cerâmicas que têm condução metálica, né? Que eu vou explicar lá mais na frente. Então, aqui é como se fosse um material condutor mesmo, né? Então, se eu pego esse meu material condutor e eu submeto esse material condutor a um campo elétrico, vai surgir uma força elétrica contrária a esse campo elétrico, que vai ser responsável, né, essa força elétrica gerada, vai aumentar a energia cinética desses elétrons, colocando esses elétrons em movimento. Então, esse campo elétrico aqui acaba colocando esses elétrons em movimento, né, vamos considerar assim. Então, imagine que os elétrons, né, de valência, eles estão nesse estado aqui preenchido, né? Então, se eu forneço uma energia, né, para excitar esses elétrons, o que vai acontecer? O elétron que está aqui nesse estado preenchido, ele pode, ao receber essa energia, ele vai sair daqui e vai para o estado vazio. Ele vai ir para o estado vazio. Não existe nenhuma barreira aqui que pode impedir esse movimento, entende? Então, isso aqui acaba caracterizando, fazendo com que esse material ele tenha boa condutividade elétrica, né? Por isso que esse tipo
que esses materiais condutores aqui, né, têm alta condutividade elétrica, porque não tem nenhuma barreira que vai impedir o deslocamento, é como se o elétron, a saída do elétron daqui para cá. Então, ele não tem um espaçamento aqui entre esses dois estados. Diferentemente dos materiais isolantes e dos semicondutores, né? Então, eu coloquei aqui, ó, para os isolantes e semicondutores, né, que são a maioria dos materiais cerâmicos, não existe esse estado vazio, tá vendo? Eu tenho aqui o comportamento de um condutor, mas para o isolante e para o semicondutor eu não tenho esse estado vazio. Então, vai ser mais difícil o elétron sair daqui e ir para uma banda de condução. Então, aqui ó, eu coloquei, para que o elétron ele participe do processo de condução, ele tem que vencer essa barreira aqui, ó, esse gap de energia, que é determinado por isso daqui. O campo elétrico disponível na maioria dos dispositivos eletrônicos não é suficiente para fazer com que os elétrons movimentem, como nesse caso aqui. Então, na maioria das vezes, a energia de excitação vem de uma fonte não elétrica, como o calor ou a luz. Então, é o que está representado aqui, ó. Imagine que eu forneço energia, né, para excitar esses elétrons de valência aqui. Desses tipos de materiais, o isolante e o semicondutor. Então, o elétron ele vai sair daqui e ir para a banda de condução. Só que essa energia de excitação aqui, que eu preciso fornecer para o meu material, para o elétron sair daqui e vir para cá, não pode ser qualquer energia, né? Então, ela tem que ser suficiente, ela tem que ser ou igual esse gap, né? Ou superior, né? Então, tem que levar isso em consideração para ver esse deslocamento aqui. Então, o número de elétrons excitados termicamente pela energia térmica na banda de condução, ela depende da largura de banda de energia, bem como da temperatura. Então, depende da largura, né? Quanto mais estreito for isso daqui, ó, menor é a energia eu preciso fornecer para o material para ele vencer essa barreira, né? Para ele sair daqui e vir para cá. A uma dada temperatura, quanto maior for o EG, né, maior for esse espaçamento, menor vai ser a probabilidade do elétron de valência ser promovido a um estado de energia dentro da banda de condução. Isso resulta em menos elétrons de condução aqui, ó, entendeu? Por isso que os materiais isolantes, eles são considerados isolantes, né? Porque eles têm pouco elétron aqui na banda de condução, porque eu teria que vencer essa barreira aqui, ó. Teria que fornecer uma energia, eu teria que vencer essa barreira, então, por isso que tem menos elétrons aqui, do que, por exemplo, quando comparado a materiais condutores, né? Então, aqui eu trouxe alguns dados, né, para falar um pouquinho sobre o comportamento dos materiais cerâmicos, né? O Carter, ele traz essa informação só para a gente ter uma noção, né, da faixa do gap de energia, né, que a gente pode definir se é semicondutor ou isolante. Só que isso aqui não é bem definido, né? É só para a gente ter uma noção. Então, geralmente, na faixa de 0,02 a 2,5 electrovolts, o material ele pode ser considerado como semicondutor. Já quando esse valor, né, esse gap de energia, for maior do que 2,5, o material ele pode ser considerado como um isolante ou um semicondutor de banda larga, né? Então, aqui eu trouxe uma tabela mostrando isso. A gente pode pegar como exemplo
esse aqui, o óxido de cobre, né, ele tem um EG, onde que ele está aqui? Ele está aqui, ó, 1,4, o EG dele. Então, ele poderia ser considerado como um semicondutor. Já quando a gente pega esse elemento aqui, ó, Carbeto de silício. carbeto de silício, isso, a gente, ele tem esse gap de energia aqui, né? Então, ele é maior do que isso daqui. Então, a gente poderia considerar ele um semicondutor de gap lá, né? Então, gente, os valores do EG aqui, né, o gap de energia, vai variar de um material para outro, né? E isso aqui vai acabar influenciando aonde que eu vou aplicar, né? Isso aqui vai afetar diretamente as aplicações, onde que o meu material ele pode ser utilizado ou não. Então, como eu disse lá atrás, né, lá no início, a gente tem uma ideia de que materiais cerâmicos vão ser sempre isolantes ou condutores, ou semicondutores. Só que existem materiais cerâmicos que têm condutividade metálica, né? Condutividade semelhante, que é semelhante a metálica. Então, eu trouxe um exemplo lá do Capper, né? Ele traz esse exemplo para o monóxido de titânio, né? Mas existe outros materiais cerâmicos que também têm esse tipo de condutividade metálica. Mas eu trouxe desse porque ele traz e eu acho que fica mais fácil, né, de entender o comportamento, né? Então, esse óxido aqui, na formação desse óxido aqui, a gente vai ter uma estrutura de bandas para esse material. Os átomos de oxigênio, né, eles vão formar uma banda de valência, enquanto o titânio vai formar uma banda que eu tô indicando aqui, né? Então, as bandas formadas pelos orbitais 4s e 4p do titânio, eles vão ter energia maior do que a do D, formada pelo orbital D. O que acontece? O titânio, nesse óxido aqui, ó, ele tem um número de oxidação 2+, né? Tá aqui, ó, 2+. E o orbital dele não está totalmente preenchido. Então, a gente vê a configuração dele e a gente chega no 3D e a gente vê que não está totalmente preenchido. Então, a banda D metálica deste material, ela vai estar parcialmente preenchida, que é isso daqui, ó, né? Eu coloquei aqui. Então, essa banda D que eu mostrei lá atrás, ela não estaria completamente preenchida. Por quê? Porque o nível aqui, ó, o orbital, ele não está totalmente preenchido. Então, isso aqui estaria parcialmente preenchido. Aí, que tipo de configuração eu teria aqui? Eu teria um estado preenchido, aí aqui eu teria um estado preenchido, e aqui em cima eu teria um estado vazio. Isso aqui se assemelha muito com aquela estrutura lá que eu apresentei lá anteriormente dos condutores, né? Aqui eu coloquei metálico, mas porque a gente está fazendo essa comparação com o cerâmico aqui agora, né? Só por isso. Então, aqui a gente tem, ó, estado preenchido e estado preenchido. Preenchido, continua, aí chega aqui no estado vazio, e aqui fica vazio, entenderam? Então, isso aqui, ó, é muito parecido com isso. E essa configuração aqui, como eu disse lá atrás, é o que garante uma condutividade elevada aos materiais, né? Então, por isso que esse elemento aqui, ele tem condutividade metálica.
em função da estrutura de bandas dele, né? Só que aí, quando a gente considera o dióxido de titânio, né? Ele pode ser considerado um semicondutor de banda larga. O número de oxidação do titânio, nesse óxido aqui, é mais 4, né? Então, se a gente voltar aqui, ó, mais 4. Aí a gente vê a configuração desse elemento, né? Um S2, 2S2, não. Aí a gente vê que ele nem tem o D. Ele não tem o D. Aí a gente vem aqui, ó. Então, ó, igual eu coloquei aqui, ele não tem o orbital D. Logo, no diagrama de bandas de energia, o orbital D metálico, né? Esse orbital D metálico, ele está vazio, entendeu? Aí a gente pode fazer a comparação. Isso aqui se parece com o quê? Se parece com o comportamento mais de um isolante, né? Eu mostrei lá atrás. Então, aqui eu teria uma banda de valência preenchida, um espaçamento aqui, né? E aqui uma banda de condução vazia. Então, essa estrutura aqui é diferente dessa aqui, né? Agora, eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades elétricas, né? Definições. Então, a gente já viu um pouquinho sobre as questões das bandas de energia, como que é o processo de condução e tal. Agora, vamos entrar um pouco nas definições. Então, uma das características mais importantes de um material sólido, né, é a facilidade com que ele transmite uma corrente elétrica, né? E a lei de Ohm, né, ela relaciona a voltagem, né, com a corrente elétrica, né? Então, isso aqui é muito simples, né? Isso aqui eu só trouxe como informação mesmo, mas eu acho que todo mundo aí já sabe. E a resistência aqui, a resistência não é uma propriedade intrínseca do material. Ela é influenciada pela configuração do corpo de prova, ou seja, as características do material, como espessura, comprimento, esse tipo de coisa. Então, uma forma de determinar a resistência, né, é por meio dessa equação aqui. Esse A seria a área, condutividade, e esse L é a distância entre os dois pontos em que a tensão está sendo medida, né? Que eu vou passar mais rapidinho. Aí, a condutividade elétrica é a capacidade, né, que o material tem de conduzir ou não a eletricidade. Então, uma fórmula da gente medir isso é por isso daqui. Então, a condutividade, ela é dada por essa expressão, ela pode ser dada por essa expressão. Então, N é o número de portadores de carga, né? Q é a carga do elétron, né? E o μ é a mobilidade do portador. Esse Q aqui ele pode ser substituído por um Ezinho, né? Que é do E de elétron. Então, se o meu material ele tiver mais de um portador de carga, a gente pode definir uma condutividade parcial, né? Se for elétrons, eu tenho essa expressão, né? Considerando aqui essa mesma expressão, só que para elétrons. É uma expressão parecida, só que para elétrons. Se for cátions, eu teria essa expressão. E o total seria a contribuição dos dois aqui. Então, a condutividade, né, essa expressão aqui, né, ela depende desse N, né, que é o número de portadores de carga aqui, e da mobilidade, né. Só que esse N aqui, para a gente conseguir determinar, né, a gente precisa conhecer o EG, né, que eu já mostrei lá atrás. O EG seria esse gap aqui. Então, por que que a gente precisa conhecer? Porque a gente tem uma fórmula para determinar o número de elétrons da banda de condução, esse N. Então, eu tenho
essa equação aqui, pode ser utilizada. E eu tenho o gap de energia, né? K é constante de Boltzmann, e T é a temperatura, né? E MC pode representar os estados, o número de estados de condição. Então, por essa equação aqui, a gente percebe que o N, ele depende da energia, o gap de energia, né? E depende da temperatura. Então, à medida que a gente aumenta a temperatura, a tendência à medida que aumentamos a temperatura, a tendência é aumentar o valor de N. Por quê? Aqui a gente tem, imagina que esse número aqui é muito grande. Aí, esse resultado aqui seria pequeno. Só que você tem um negativo aqui. Então, você tem uma exponencial de um número negativo muito pequeno. Então, esse número aqui se tornaria grande, né? Então, agora eu vou falar sobre essa outra variável aqui, ó, da equação, que é o μ. Eu disse lá atrás, né, que o μ é a mobilidade do portador. Então, a mobilidade eletrônica, né, ela pode ser influenciada por diferentes fatores. Então, à medida que os elétrons eles vão se movendo, né, no sólido aí, ele pode experimentar uma série de colisões, né, um processo chamado de espalhamento, que pode diminuir a mobilidade. Então, os espalhamentos dos elétrons, ele se dá, né, pela presença de imperfeições na rede, que pode ser átomos de impureza, né, lacunas, átomos intersticiais, discordâncias, e vibrações térmicas também dos átomos. Então, cada evento de espalhamento faz com que o elétron perca energia cinética e mude a sua direção de movimento. Então, essa figura que eu coloquei aqui, eu acho que ilustra bem o que eu disse, né? Então, o elétron, ele muda a direção de movimento dele, né? Ele se espalha, né? Ele tem... como se ele desviasse, né? Pela rede lá. Aqui também é uma figurinha que representa isso. Ele vai sofrendo vários desvios, né? Seria um tipo de espalhamento aí. Então, esses espalhamentos, existem 3 mecanismos, né? Fônon, eletroelétrico e fónon. Então, o fônon é o principal fator que afeta a mobilidade. O fônon aqui, ele é uma unidade quântica de energia vibracional da rede, né? Energia vibracional da rede cristalina do material. Então, quanto maior é a temperatura, vamos pensar assim, quanto maior a temperatura, maior torna-se a vibração dos átomos na rede. Então, esses átomos ficam vibrando aí. Isso pode aumentar a dispersão dos elétrons, né? Então, se eu aumento a dispersão, né, eu estou aumentando esse espalhamento. Se eu aumento o espalhamento, a mobilidade, ela diminui. Aqui também, a gente tem esse efeito aqui, o elétron-elétron, né? Que nada mais é do que a interação entre um elétron com o outro, né? Então, acho que essa figura ela ilustra bem isso. E é como se um choque, né? Tá vendo? Um elétron encontra com o outro e tem um desvio, entendeu? E esse desvio, né, esse espalhamento que ele vai sofrer aqui, vai também contribuir para a diminuição da mobilidade eletrônica. E o pólaro é o que são, né, isso? São quase partículas que resultam de interações entre uma impureza e um banho de partículas circundante, né? No caso de um cristal, a impureza é um elétron que perturba a posição dos átomos no cristal. Então, é um elétron que fica ali preso, ele se comporta como um defeito, e ele vai causar uma certa distorção da rede ali, né? Então, aqui eu trouxe uma imagem mostrando
esse efeito, né? Se a interação ela for muito grande, né? O, primeiro, se essa interação ela for muito pequena, né? Significa que isso aqui, a interação ela é muito forte, né? Se o pólen for muito pequeno, a interação ela vai ser muito forte. Então, o elétron ele fica preso aqui, ao invés de participar lá do processo de condução. Então, se ele ficar preso aqui dentro da rede, ele não está participando, né, do processo de condução elétrica. Então, isso contribui também para a redução da mobilidade. Eu vou falar um pouquinho sobre o efeito da temperatura na condutividade, né? Então, eu peguei essa figura, né, do Carter também. Ele compara, né, o comportamento do semicondutor com isolantes, né, comparado com metais. Lembrando que esses dois aqui são comportamentos típicos da maioria dos materiais cerâmicos, mas lembrando que os materiais cerâmicos também podem ser condutores, existem materiais cerâmicos que são condutores. Então, o que acontece aqui? Por que o metal, a condutividade dele diminui com o aumento da temperatura quando comparado a esses dois casos aqui? A gente pode considerar essa sequência aqui, ó. Com o aumento da temperatura, pode ocorrer um aumento das vibrações térmicas, né? E também pode aumentar o aparecimento de defeitos, como lacunas, né? Então, como a gente viu lá atrás, esses dois aqui, ó, esses efeitos aqui, pode contribuir para o aumento do espalhamento dos elétrons. Se o espalhamento dos elétrons aumenta muito, o que ocorre com a mobilidade? Ela diminui. Se a mobilidade diminui, aqui, ó, olhando essa equação, se isso aqui diminui, isso aqui, a condutividade também vai diminuir. Então, eu coloquei aqui que a condutividade diminui com a temperatura devido à diminuição da mobilidade eletrônica causada pelo espalhamento dos elétrons. A gente pode analisar também por essa equação. Aí a gente podia falar assim, que com o aumento da temperatura, o número de esse N aqui aumentaria, né? Como eu disse lá atrás. Só que esse efeito aqui, ó, ele torna-se mais significativo para a condutividade. Então, esse termo, ele acaba predominando. Então, por isso que a condutividade, ela diminui. Aí, no caso do comportamento dos semicondutores e dos isolantes, né, que é o comportamento da maioria dos materiais cerâmicos, isolante e semicondutor, a gente viu lá atrás que uma fonte de calor é geralmente necessária para promover os elétrons da banda de valência, daqui para cá, né, para a banda de condução. Então, quando eu aumento a temperatura, isso acaba aumentando a energia térmica disponível no sistema para que ocorra essa excitação desses elétrons aqui. Então, isso acaba favorecendo, né, a condutividade desses materiais. A gente pode também analisar por meio dessa equação, né? Aí eu teria a mesma história. Se eu aumento a temperatura, esse N aqui aumentaria, né? E esse N, o número de portadores aqui, aumentaria. E isso aqui, em comparação ao outro, né? Torna-se muito mais significativo, né? Esse efeito do aumento do N, ele tornaria-se muito mais significativo. Então, por isso que eu tenho esse aumento, né, da condutividade desses materiais. Vou falar agora sobre a semicondução, a semicondução intrínseca e
extrínseca, né? O que é isso aqui, né? Na semicondução intrínseca, o comportamento elétrico, né, a propriedade, vai depender das características do material em seu estado mais puro. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né? O silício, arsênato de galho, né? E alguns óxidos puros. Já a semicondução extrínseca, as características elétricas, elas vão ser determinadas pelos átomos de impurezas, né, que vão ser introduzidos nos materiais. Então, um exemplo é as cerâmicas que são dopadas, né? A gente vai entender melhor isso daqui. Primeiro, o que seria a semicondução extrínseca, né? Então, nesses tipos de materiais, a gente pode considerar, né, geralmente, são materiais que têm essa estrutura aqui de bandas, né, que eu já mostrei lá atrás também. Esse gap de energia, geralmente, né, é menor que 2 eletronvolts, né. Então, imagine que esse material, né, ele recebe uma energia que seja suficiente para promover a expansão desses elétrons. Então, o elétron ele sairia aqui da banda de valência e ia para a banda de condução, né? Então, houve a expansão desses elétrons aqui. Então, o que acontece? O elétron, quando ele sai daqui e vem para cá, ele gera um buraco. Ele gerou um buraco lá na banda de valência. Aí, o que acontece? O próximo elétron que está aqui, ele pode vir e migrar para esse buraco. Então, é como a gente pode considerar que o buraco é como se fosse uma carga positiva, né? Então, acaba que o elétron, ele migra, né? Se a gente considerar que positivo atrai negativo, né? E ocorre a atração entre cargas opostas, né? A gente pode pensar assim também. Então, esse elétron, ele migraria para esse buraco. Então, o que acontece? Então, aqui eu coloquei um esqueminha só para a gente conseguir entender isso. O buraco gerou um buraco aqui e o elétron foi lá para cima. Então, esse elétron que está aqui, ele vai preencher esse estado, certo? Então, isso aqui vira um buraco, né? Porque ele sai daqui e vem para cá, aí gera um buraco. E aí, esse elétron que está aqui, ele vem para cima, aí o buraco ele se desloca para baixo, entendeu? O que eu tenho é o seguinte, não sei se vocês conseguiram entender, mas o buraco ele se desloca numa direção, enquanto isso o elétron ele vai se deslocando em outro sentido, né? O que eu coloquei aqui, ó, enquanto o buraco, o elétron se move em uma direção, enquanto o buraco ele se move em outro sentido, né? Então, a gente percebe que o que está tendo aqui? A gente tem a contribuição do elétron, né? O elétron, ele é considerado, né, um portador de carga, mas o buraco também ele pode ser considerado. Então, a equação da condutividade elétrica ela pode ser modificada. Esse Ezinho aqui é o mesmo que aquele Q de carga do elétron. Esse aqui representa a carga do elétron. Então, aqui eu teria contribuição só dos elétrons, mas como eu gero esses buracos aqui, eu vou criando esses buracos que podem ser considerados como cargas positivas, né? Eu vou ter uma contribuição desses buracos para a minha condutividade elétrica. Então, esse P que aparece aqui, ó, P é o número de buracos por metro cúbico, esse MB vai ser a mobilidade do buraco, né, que está aqui, e a magnitude do MB vai ser sempre menor do que a dos elétrons, né, para esses tipos de semicondutores. E falando da semicondução extrínseca, né? Então, como eu disse lá atrás, esse tipo de semicondutor, ele contém impurezas que vão estar presentes, né, acidentalmente
ou, como é na maioria dos casos aqui, né, foram intencionalmente adicionados ao material para modificar mesmo as propriedades elétricas, né, desses materiais. O efeito dessas impurezas no diagrama de bandas de energia é que elas vão introduzir níveis adicionais de energia no intervalo de bandas. Eu vou mostrar para vocês o que isso significa. Então, eu tenho dois tipos de semicondução extrínseca. Eu tenho a semicondução extrínseca do tipo N, que a impureza ela vai atuar como doadora de elétrons, e eu vou ter uma semicondução extrínseca do tipo P, que a impureza ela vai atuar como um aceitador de elétrons. A gente vai entender como isso aqui funciona. Então, vamos considerar, né, inicialmente, o, o sistema, né, composto por silício, né? Então, o silício aqui, ó, ele tem 4 elétrons de valência. Se ele tem 4 elétrons de valência, significa que ele pode fazer 4 ligações com os átomos de silício adjacentes. Se a gente pega esse daqui, esse silício ele vai fazer, né, 4 ligações com os átomos adjacentes, né? Só que imagina o seguinte, eu pego um átomo de impureza lá, e introduzo ele aqui nessa minha rede do silício. E esse átomo de impureza, ele vai ter uma valência superior, uma valência 5. O que isso significa? Os 4 elétrons de valência, eles são utilizados para fazer uma ligação aqui com o silício de cima, esse aqui e esse com esse do lado aqui, né? Então, ele faz as 4 ligações, só que vai sobrar um elétron aqui. Esse elétron fica livre pela rede, né? Então, é o que eu coloquei aqui, ó. O elétron adicional, ele não forma ligação. Ele fica fracamente preso à região em torno do átomo de impureza. É o que está aqui. Por uma atração eletrostática fraca. Ele pode ser. Então, se ele está fracamente ligado aqui, ele pode ser facilmente removido do átomo de impureza e se tornar um elétron livre ou de condução. É o que está representado aqui. Ele pode se tornar um elétron de condução, um elétron livre. Essa configuração aqui, ó, ela pode ser representada por um diagrama de bandas de energia, que é o que está escrito, que é o que está representado aqui, né? Então, esse elétron aqui, ó, que ficou livre, é como se o meu material ele tivesse um excesso de elétrons aqui, né? Aí sobrou um. O que acontece? Esse elétron livre, ele vai gerar um estado doador, né? Ele gera um estado doador muito próximo da banda de condução. Vocês lembram que lá atrás eu falei que essa região aqui ela não era preenchida, né? Por elétrons. Era uma banda proibida. Agora não. Nesses tipos de materiais aqui, ó, eu criei um estado doador, né? Esse elétron ele ocupa, né? Ele gera um estado que esse elétron ocupa essa região, mas muito próximo da banda de condução. Aí imagine o seguinte, né? Vamos fornecer energia para excitar esses elétrons, né? Seja com um campo elétrico. Vamos supor que esse material recebe uma determinada energia para que os elétrons de valência passem para o estado de condução, né? Então, imagine o seguinte, vai ser mais fácil o elétron sair daqui e vir para cá, ou esse daqui, que está muito próximo da banda de condução, sair daqui e vir para cá. Vai ser muito fácil para esse daqui, entendeu? É muito fácil esse sair daqui e vir para cá. Então, esse estado doador aqui é como se ele estivesse facilitando esse processo de condução, né? Aí aqui está representado que o elétron livre, né, ele sai e vai para essa banda. Ele preenche essa banda de condução aqui. Então, eu não observo com tanta frequência o elétron sair daqui e vir para cá, né? Isso aqui pode ocorrer, mas em quantidade mais desprezível, né?
Então, o que aconteceria com a minha equação lá, da condutividade? Eu não tenho a contribuição dos buracos, que eu mostrei lá atrás, né? Que geraria na banda de valência. Então, esse termo, ele sumiria. Aí eu teria a minha condutividade dada somente pela essa expressão, a condutividade desses materiais aqui. Então, esses materiais, eles são chamados de tipo N, né? Então, a impureza ela atua como um doador de elétrons, evitando que a geração de muitos buracos na banda de valência. Assim, os elétrons, eles tornam-se os portadores majoritários para a condução, conforme eu expliquei aqui, né? Esse termo, eu eliminaria, né? Aí, vamos pensar o seguinte, e se eu adicionar um átomo nesse sistema aqui, um átomo de impureza que tenha valência inferior, né? Por exemplo, um átomo de boro aqui, ó. O que significa ter valência inferior? É como se esse átomo aqui ele tivesse 1, 2, 3 elétrons. Aí, ele conseguiria fazer uma ligação covalente com os 1, 2, 3, 4 adjacentes. Mas só que aqui ficaria, é como se essa ligação ficasse deficiente de elétrons, né? Aí gerou um buraco, né? Aí você lembra que eu falei lá atrás que o buraco ele pode ser considerado como uma carga positiva. Aí o que vai acontecer? Vai ter uma troca, né? O elétron adjacente ele vai querer ocupar essa região. Então, o buraco e os elétrons começam a se movimentar pela rede, trocando de posição. Então, essa configuração aqui, ela também pode ser representada por um diagrama de banda de energia, né? Então, esse buraco aqui, que é gerado na rede, o que ele vai gerar? Ele gera um estado receptor, dentro do espaçamento de bandas, né? Gerou um estado receptor. Aí, se os elétrons de valência eles forem excitados, ele vai vir para cá, porque é muito mais fácil, está muito pertinho aqui, ó. O elétron não vai sair daqui e vir para cá. Ele vai sair daqui e vir para cá, entendeu? Aí, nesse caso, gera-se buraco na banda de valência, né? Então, ele passa a ser majoritário. Passa a ser majoritário. Então, é como se a condutividade ela fosse influenciada bastante por esses portadores de carga. Então, para finalizar, né, as considerações finais que eu coloquei aqui, que o comportamento elétrico dos materiais cerâmicos depende das estruturas de bandas de energia, né, como foi mostrado anteriormente, né. Em função do gap de energia, eles podem ser considerados isolantes ou semicondutores, e isso vai variar para cada tipo de material. Além disso, existem materiais aqui materiais cerâmicos que podem ter condutividade elétrica, né, próxima a metais. A temperatura, bem como a presença de átomos de impureza, podem afetar as propriedades elétricas desses materiais, como a gente viu lá anteriormente, né? Que é a questão dos semicondutores intrínsecos e extrínsecos. O Cléris, ele vai falar um pouquinho sobre as aplicações desses semicondutores intrínsecos e intrínsecos. Por isso que eu falei um pouquinho deles aqui, para vocês também. Aqui estão as diferenças, né? É isso. Obrigado, Dainara. Deixa eu comentar, então, a apresentação da Dainara, né? A Dainara assumiu aí uma responsabilidade grande. Não fugiu da responsabilidade, parabéns, viu, Dainara? Né? Pegou o touro à unha e fez muito bem, tá? Parabéns, tá? Fico muito satisfeito. Obrigada. A gente tem que fazer isso, ó. Tem que falar, vamos pegar e vamos meter bronca, assim mesmo, tem que fazer, Dainara.
né, estudar, correu atrás, tentou ser bastante didática, né, gastou tempo, né, claro, tentando ser didático, né, tentando não, conseguiu ser didático, né, pelo menos na minha opinião, pelo menos. Eu gostaria que frisar para as pessoas que fizeram física de materiais comigo semestre passado, né, a aula dela é um tópico muito importante que a gente, infelizmente, no semestre passado não conseguiu cobrir. Então, a aula dela está completa, tá, e é muita coisa, é muito denso, claro, né, mas é tudo que a gente poderia, deveria, né, ter abordado em algum momento do semestre passado e não tivemos a oportunidade. O pessoal que está fazendo, não está fazendo, né, ou vai fazer ainda física de materiais, essa aula dela vai ser também muito importante, né, eu acredito que vai contribuir bastante para que vocês, quando estiverem fazendo, se não estiverem fazendo agora, né, para entender a parte de propriedades ópticas de materiais, beleza? Fica aí a minha dica para quem ainda vai fazer a disciplina de física de materiais. Eu faço só duas ponderaçõezinhas a respeito, concordo, eu entendo que é bastante informação, né? Dainara, se você puder ir na questão, naqueles slides de temperatura, em função da temperatura, Sim. só queria só pontuar o seguinte, né? Quando ela fala naquele gráficozinho do Carter e tal, que tem as curvinhas, né? Um sobe, o desce e tal, Sim. né? Eu vou deixar, peraí. Esse daqui. Então, olha só, já tem ali as duas expressões, né? A densidade é em função da temperatura, né? Ela depende, essa é a distribuição uma distribuição de Boltzmann, né? Maxwell-Boltzmann, tá? Ela serve também para metais, tá? Mas qual que é a característica da estrutura de bandas para um metal? Vai no slide anterior, mais ainda um pouquinho, lá onde tem as bandas, né? Aqui? Para o metal, onde tem os quatro juntos, cinco. Ah, tá. Aí, ó. Os dois primeiros quatro, né? Os dois primeiros são condutores, né? Os condutores, eles têm já uma banda, né? A da esquerda e a direita, né? Semi-preenchida, ou então uma sobreposição entre duas bandas, de tal maneira que, né? A gente tenha muitos estados, né? Eletrônicos, né? E de energia acima, né? Dos que estão preenchidos vazios, tá? Então, essas bandas que estão sendo preenchidas, quem participa da condução são esses elétrons que estão aí, né? No caso dos metais, tem muita gente lá já, né? Tem muita gente lá, tá? Então, os elétrons que podem pular das bandas lá de baixo, que estão preenchidas para essa banda, vão contribuir muito pouco, porque ali já tem muita gente. Os que pularem de que maneira? Termicamente, né? Então, a distribuição de Boltzmann, né, de Maxwell-Boltzmann, se aplica para os metais, mas ela tem que pensar que esses elétrons termicamente excitados vêm das bandas lá de baixo para essa banda que já está semi-preenchida, que já tem muita gente lá. Enquanto que para os semicondutores e para os isolantes, né, a banda vazia, essa linha azulzinha aí, né, ela está vazia. E aí, termicamente, são elétrons que pulam lá da banda de valência, essa que está preenchida, né, para as de cima. Então, proporcionalmente, elas estão vazias, zero. Se pular um para lá, né, é um aumento de infinitos por cento, né, quando a gente faz a continha, né. Então, é mais significativo, né. E essa excitação térmica, aí já falando da condução semicondutora intrínseca e extrínseca, lá na frente, Dainara, quando você já está falando principalmente do extrínseco, falando com dopagem, né, tipo P, tipo N, e você tem os dois tipos de portadores, pode voltar um pouquinho, né, para frente. Não, isso aí. Aí, na verdade, é o seguinte, você está colocando o elemento na estrutura, né? No caso, aí você está colocando o fósforo, né? E ele está contribuindo com o elétron na banda de condução, tá? Mas, o que acontece? Ele não está no zero Kelvin, então tem também elétrons lá na banda de condução que foram promovidos termicamente. E vai ter também, quando um elétron pula lá para cima, ele, como a Dainara explicou, buracos lá na banda de valência. Então, o que acontece? Né? Tem sim, a Dainara falou, não, o P ali, ó, P, M, B, zero. Não é zero.
ele ainda tem um pouquinho de cara lá, termicamente excitado, tá? Então, ele vai ter, na verdade, assim, muito elétron na banda de condução, mas muito elétron na banda de condução, e pouco elétron, e pouca buraco, pouca lacuna na banda de valência. Então, é por isso que eles falam, assim, ele é majoritariamente tipo N, e no contrário também é verdade, ele vai ser majoritariamente tipo P. Ele continua tendo, sim, elétrons e buracos na banda de valência, só que ele tem muito mais elétrons na banda de, de condução. A ponto que, claro, de modo efetivo, você pode desconsiderar, no caso do tipo N, a condutividade na banda de valência. Mas só sendo chato, né? Porque realmente ainda tem um pouquinho lá, beleza? Agora, então, a gente vai passar para o Cléris, né, Cléris? O Cléris vai ser mais rapidinho, que ele vai falar de materiais e as aplicações. Cléris, você vai apresentar ou a Dainara vai? Não, eu vou compartilhar aqui. Tá bom. Cléris, então fica à vontade já para começar, beleza? Ok. Estão vendo minha tela? Ainda não. Ainda não. Não dá não. Peraí. Agora foi. Beleza. Beleza? Aqui. Boa noite, então, pessoal. Eu vou dar sequência aqui, passando pela condutividade iônica e entrando nas aplicações. A parte da condução iônica, o transporte da carga ocorre pela movimentações de íons no meio. Em geral, ocorre nas cerâmicas ligadas ionicamente. O movimento do íon pode dar uma grande contribuição para a condutividade, particularmente se o material tiver um grande gap de energia. A condutividade resultante da migração de íons é importante em diversas cerâmicas. Os fatores que contribuem para a mobilidade iônica são: tem a temperatura, porque aumenta, né, a agitação, a movimentação das vacâncias, defeitos. O tamanho, que é a difusão, né, dos íons menores é facilitada. A carga e também os defeitos, que a gente vai comentar um pouco mais aqui na frente. Para a maioria agora a gente vai focar nos condutores de íons de oxigênio, porque as principais aplicações, né, que a gente vai demonstrar. E para esses condutores, a condução se dá por meio de sucessivos saltos de íons oxigênio em posições vacantes na estrutura cristalina. Assim, um dos parâmetros mais importantes para a obtenção de alta condutividade é a concentração de vacâncias de oxigênio. Estas podem ser nativas, condutores intrínsecos, e podem ser induzidas por meio de substituições parciais convenientes, condutores extrínsecos, similar, né, aos semicondutores. Nos condutores intrínsecos, as vacâncias de oxigênio se encontram ordenadas na estrutura cristalina a baixas temperaturas, e, portanto, são praticamente imóveis. Nesse caso, a condutividade iônica intrínseca é baixa e é baixa a temperaturas não muito elevadas. Porém, com o aumento da temperatura, as vacâncias adquirem mobilidade suficiente para passar para um estado desordenado na subrede aniônica. Já os condutores extrínsecos são aqueles nos quais as vacâncias aniônicas são geradas por meio da substituição parcial do cátion da matriz por outro de valência diferente. No caso de óxidos com deficiência de oxigênio, o cátion aniovalente deve possuir valência inferior da matriz para a criação de vacâncias de oxigênio como defeito complementar. Nesses materiais, os aspectos mais importantes são a distribuição homogênea do aditivo, além do tipo e teor relativo. Essa imagem aqui é só uma representação, né, do movimento iônico nas soluções sólidas com estrutura fluorídrica, que é com aquelas que são básicas com zircônia, que é o que a gente vai apresentar na aplicação. Então, ela é caracterizada pela migração de íons oxigênio por uma posição da vacante vizinha, que aqui seria esse quadradinho branco aqui, é uma vacância de oxigênio.
E considerando, né, as energias envolvidas durante a migração do íon oxigênio, a trajetória de menor energia acontece ao longo do vértice no cubo formado pelos sítios de oxigênio. E aqui também é um esquema, né, como ocorre a formação, né, da vacância de oxigênio, que ele deixa os elétrons que acabam reduzindo o material de base. Aí, seguindo para as aplicações, a primeira aplicação, né, das cerâmicas condutores rápidos, né, as iônicas, seria a célula de combustível, que são dispositivos para a geração de energia elétrica que convertem energia química em trabalho elétrico e calor, tendo uma célula unitária constituída por três componentes: o ânodo, o cátodo e o eletrólito. Possui um funcionamento bem similar às baterias, porém, os dois eletrodos não são consumidos durante a descarga, mas agem apenas como locais para a reação entre os combustíveis e oxidante. A energia não fica armazenada nos componentes, não é necessário recarregar e apresenta baixíssima emissão de poluentes. Aí aqui está um esquema da célula combustível. Ela é constituída basicamente por eletrólito, separando os dois eletrodos, o ânodo e o cátodo. E o eletrólito ele deve facilitar a condução de íons. Aí depende do tipo de célula que a gente utiliza. Pode ser então, o oxigênio, né, que vai ser o nosso caso, mas pode ser o H+, ou H-, que podem ser movimentados entre esse eletrólito. E o eletrólito sólido, né, que é fabricado utilizando os materiais cerâmicos, são os materiais cerâmicos à base de zircônia dopada com ítria. E aí a nossa célula, né, que a gente vai trabalhar é essa COFC, que usa esse tipo de eletrólito, que é uma célula combustível que está sendo bastante estudada, bastante desenvolvida, que realmente é algo que deve ajudar bastante no futuro, principalmente na questão da utilização do combustível hidrogênio, que vem crescendo bastante o assunto sobre hidrogênio verde, e é uma grande solução, né, para a geração de energia com base nesse combustível. Aí a gente pode ver outros exemplos de tipos de células de combustíveis e seus eletrólitos, né, que são utilizados. O combustível também que é utilizado, a temperatura de operação, e, e a gente vai ver, né, que outras características, o porquê de usar a cerâmica, também a alta temperatura que essa célula de combustível opera. E além dos tipos, né, de eletrólitos, as reações, né, anódicas e catódicas que ocorrem, né, no ânodo e no cátodo, o íon que é transportado. E também, principalmente, a eficiência. A gente vê que a CFC é uma das tem maior eficiência. Então, explicando um pouquinho como que é formada, né, como que é gerada energia na célula de óxido sólido. No lado do ânodo, aqui, ele é injetado no combustível, que pode ser tanto hidrogênio puro ou gás natural. O combustível ele vai reagir com os íons que vêm do cátodo, que foi transferido pelo eletrólito, e produzirá água e irá fornecer os elétrons para o circuito, a corrente elétrica. Então, a saída dessa célula de combustível é água e calor, né? Também é gerado calor, mas é uma energia limpa. E do outro lado, do lado do cátodo, com a entrada do ar, ou também oxigênio puro, ele vai reagir com o eletrodo, então vai ocorrer a redução para que os íons possam ser transportados pelo eletrólito para ocorrer as reações anódicas. Então aqui no lado a gente tem as reações, né, que ocorrem tanto no ânodo quanto no cátodo, que aí o final da reação vai ser a geração de água e energia elétrica. Então por isso que a gente vê que é bem importante o desenvolvimento desse tipo de célula de óxido sólido. E falando, né, um pouco da necessidade, né, de ser esse cerâmico, né, eletrodo, que é a condição dele transferir os íons de oxigênio, porque além, né, dessa característica dele que a gente comentou, que depende muito, principalmente, né, dos defeitos que
que existe na estrutura, que aí, por isso que ele é dopado, né, com a ítria, que aí gera essas vacâncias de oxigênio para garantir, né, esse comportamento. Além disso, ele tem outras propriedades, né, que ele precisa garantir para operar bem esse tipo de equipamento, que um deles, né, é separar as câmaras gasosas, para que não ocorra reação entre os gases. Então, para isso, ele precisa ser denso, e ele precisa ser fino, né, e uniforme para reduzir as perdas ômicas por polarização, evitando e elevando a eficiência da célula. Ele precisa resistir a atmosferas oxidantes e redutores na temperatura de operação. E outra característica também importante é que ele deve apresentar condutividade eletrônica próxima do zero, caso contrário, um curto-circuito na célula e conseguinte queda na eficiência. Apesar de diversos materiais alternativos, se consideradas condições de operações da COFCs, a zircônio estabilizado com ítrio na fase cúbica ainda é o material que apresenta as melhores características para temperaturas superiores a 700 graus. Aí aqui estão algumas vantagens, né, que citar algumas, né, que é a alta tolerância a impurezas, alta eficiência e possibilidade de cogeração. Cogeração é a questão do calor, que a gente também poderia utilizar esse calor para estar gerando outro tipo de trabalho. Questão de ruído, componentes sólidos tem risco de vazamento, aí algumas desvantagens no tempo de ignição, alto custo, o baixo estágio de desenvolvimento, é algo que ainda não está sendo muito estudado, né, mas ainda não está em larga escala. Restrição também na escolha de materiais. Aqui estão alguns componentes da célula, as principais funções e também os materiais que são utilizados. Então, a gente comenta bastante do eletrólito, né, que ele precisa transportar os íons, não conduzir elétrons e não ser permeável pelo combustível. E a gente, mais na frente, a gente também vai falar da cerâmica condutora, né, com condutividade próxima ao metal, que aí já entra aqui no interconector, que ele precisa transferir elétrons entre certas unidades, separar o comburente a combustível e manter o fluxo de gases para os eletrodos. A gente vê que a cerâmica também pode ser empregada em outros pontos desse tipo de equipamento. Aí esse é um outro tipo de equipamento também que utiliza condução iônica, que é o sensor de oxigênio, geralmente chamado de sonda lambda. Ele é utilizado no tubo de escapamento dos automóveis para medir as concentrações de oxigênio dos gases de exaustão. É composto por um eletrólito sólido de forma tubular, fechado nos seus extremos, composto de zircônio estabilizado com ítrio também, tendo as faces tanto a externa quanto a interna recoberta por uma camada fina de eletródo de platina. Ele compara o teor de oxigênio no gás de escape com o teor de oxigênio da atmosfera, assim informar para o computador, na injeção eletrônica, se há muito ou pouco oxigênio saindo do coletor de escape para poder fazer o cálculo e ajustar a mistura de ar e combustível. Aí aqui está um esqueminha desse sensor, que aí ele está exposto, né, à pressão parcial de oxigênio do ambiente e externo ao gás de exaustão, fazendo que sejam submetidos a pressões parciais de oxigênio diferentes. Então, o eletrodo interno, né, está submetido à pressão parcial e o eletrodo externo está fazendo a geração, né, gerando a condução de íons de oxigênio pelo vazio do eletrólito. Aí sim causa uma corrente iônica e força uma força eletromotriz entre os eletrodos. Aí gera, né, uma força eletromotriz que já é padronizada com base na temperatura, né, de operação do sensor. Aqui está a equação, né, que é utilizada para fazer esse cálculo da força eletromotriz. Então, é utilizado condição de gases, condição de Faraday, principalmente a temperatura de operação, que vai influenciar bastante a condução dos íons pela cerâmica. Então, e a pressão parcial, tanto do oxigênio no gás de exaustão e no meio ambiente. E aqui está um gráfico da operação normal do escapamento. A mistura ótima é nessa região aqui de 450 a 500 milivolts, que é a mistura ótima. E se está abaixo de 550, ele é uma mistura pobre.
Então, tem mais oxigênio que está presente no combustível suficiente para queimá-lo. Então, tá sobrando oxigênio, então é uma mistura pobre. E do lado direito é uma mistura rica. Então, é, queimou todo o oxigênio e sobrou ainda combustível. Aí aqui é uma aplicação, né, de cerâmicos condutores, semicondutores, que é o diodo. É um, é um componente que deve estar aplicado em praticamente todos os componentes eletrônicos que a gente usa hoje. E ele é um componente, ele que permite a passagem de corrente elétrica somente em um sentido. É produzido com materiais semicondutores. Dessa forma, o mesmo pode agir como um condutor ou um isolante de acordo com o sentido da corrente que percorre seu corpo. Ele é um componente com dois terminais, onde o próprio símbolo esquemático indica qual é a polaridade. Se você observar o símbolo de diodo de perto, será possível visualizar um triângulo na forma pequena da seta, indicando que o sentido da corrente elétrica é permitido. Nos diodos, a corrente flui do ânodo para o cátodo. A gente vê que, até como a Dainara falou, né, o semicondutor tipo P e tipo N, então o diodo ele só permite o fluxo, né, da corrente desse sentido. Aí a gente vai entender como que ele faz isso. Aqui a gente considera, né, aquela junção PN, no início, né, era junção intrínseca, só o silício, mas aí ele foi dopado na parte N com o fósforo, que possui um elétron a mais na camada de valência, e na esquerda com o alumínio, que possui só três. Então, ele aqui gerou um excesso, né, de elétrons livres, e do lado esquerdo gerou o excesso de buracos, de falta de elétrons. Então, quando é feito essa junção, aí aqui a gente mostra que existe o excesso de elétrons na direita, na parte N, e a falta na parte P. Só que quando é formada essa junção, começa a iniciar a difusão entre essa interface. Alguns elétrons passam para a esquerda, passam para a região do P, e os buracos, né, eles difundem para o lado direito, do lado N. E essa difusão, essa movimentação dos elétrons e dos buracos, eles geram uma corrente elétrica, nesse sentido. Gera uma corrente elétrica. Então, se o diodo, ele conduz a energia elétrica nesse sentido, e essa região gera uma corrente elétrica no sentido oposto, então cria uma barreira que não permite mais a transferência de corrente. E essa região, né, chamada região de depleção, onde que inicia, né, o funcionamento do diodo. E essa barreira, ela é cerca de 0,7 volts. Então, a gente cria, né, essa barreira para a passagem da corrente. Aí aqui é um esquema só mostrando de forma de diagrama essa barreira que é criada no diodo. Porque como a corrente criada, né, ela foi nesse sentido, na região de depleção, e a corrente normal do diodo é da esquerda para a direita, então ele vai ter esse morro aqui para vencer, para poder iniciar o fluxo da corrente. E como essa barreira é de 0,7 eletrovolts, não é qualquer corrente que vai conseguir vencer. E aí vai para o caso da polarização do diodo. Se a gente polarizar dessa forma, que seria a polarização inversa, a gente está vendo que a gente colocou a direção da corrente para cá, e o diodo, a corrente, né, o fluxo da, da, da movimentação dele é aqui, ó, da esquerda para a direita, do ânodo para o cátodo, a gente vê que a corrente está no sentido contrário, ela está vindo para cá. Então, eu vou criar mais uma barreira para a passagem da corrente. Então, quer dizer que eu estou aumentando essa região aqui e realmente não vai ter passagem de corrente nesse sentido. Já se eu colocar na polarização direta, essa
essa barreira aqui eu vou conseguir vencer se a minha pilha ou bateria ela tiver uma voltagem maior que 0,7 volts. Então eu consigo ultrapassar essa barreira e aí sim começa a fluir a corrente pelo diodo. Então essa característica, né, do diodo, ela permite, né, proteger equipamentos e circuitos. Que a gente pode pensar, né, em vários equipamentos que a gente tem, controle, calculadora, que a gente utiliza pilha, que se não fosse uma utilização de diodo, se a gente colocasse a pilha no sentido contrário, poderia queimar o equipamento ou danificar alguma coisa. Então, é uma aplicação, né, do diodo, ele não deixar que passe a corrente no sentido contrário. Ele também transforma, né, corrente alternada em corrente contínua, uma chama ponte de retificação, uma série de diodos posicionados corretamente, ele consegue transformar a corrente. Tem os LEDs, que também a gente vai falar um pouco, e também essa de forçar a queda de tensão, a gente viu que existe essa barreira de 0,7 volts para romper para iniciar, né, a passagem da corrente, então a gente também pode usar uma série de diodos para ir reduzindo a tensão. Aí aqui já são os LEDs, como todo diodo, o LED tem um material semicondutor também do tipo P e do tipo N, e já nessa passagem dos elétrons na interface, ele vai gerar uma luz. Aí como que a gente explica essa luz? A gente, aqui tá tendo a injeção de elétrons, né? E aqui tá com excesso de elétrons, aqui com excesso de buracos. E quando quando a tensão, né, ultrapassa a barreira aqui, começa a ocorrer o tunelamento de elétrons e buracos. E nesse processo de passagem dos elétrons e dos buracos, eles se recombinam. Então, quando eles se recombinam, quando o elétron está aqui na banda de condução e passa para a banda de valência, a energia da banda de condução é mais alta do que a energia da banda de valência. Então, a energia, teoricamente, que está sobrando, que está mais entre as duas bandas, ela é emitida em forma de luz. E como essa banda de valência aqui, ela é diferente para cada tipo de material, então a gente precisa combinar um material específico, um material certo para a gente conseguir o tipo de luz que a gente está procurando, que aí está diretamente ligada ao tamanho do gap. Aí aqui estão alguns materiais que são utilizados nos LEDs para a cor que também que deseja. Aqui estão uma série de semicondutores que a gente pode utilizar, e à esquerda aqui as cores. E a gente vê também que tem alguns semicondutores que a gente pode usar para cores diferentes. Então, além das cores, a gente precisa também dopar esse material da forma certa e escolher quais elementos também para dopagem, porque essa dopagem também vai influenciar nesse tamanho do gap, no tamanho do salto que o elétron vai dar, também a frequência da onda que vai ser emitida com base nesse salto. Que tal algumas cores, né, e a voltagem que é necessário para produzir esse tipo de cor. Aí uma outra aplicação de cerâmica condutora são os varistores. Os varistores são dispositivos eletrônicos construídos com cerâmicas semicondutoras, principalmente o óxido de zinco, que devido às suas características elétricas de corrente e tensão, são altamente não lineares, são utilizados para limitar surtos de tensão transitórios, desde circuitos eletrônicos até linhas de transmissão. Então, como que esse equipamento funciona? Aí a gente consegue ver pela curva aqui aqui é corrente e aqui é tensão, e no início, a relação aqui, bem no início ela é ômica, né, que é uma relação direta, só que depois de um tempo, essa relação já não é mais ômica. Essa aqui dá para ficar mais fácil de enxergar. A gente vê a curva linear, como é o material ômico. E para um transistor, você aumenta bastante a tensão e não ocorre a passagem de corrente. Só que após uma tensão de ruptura,
é iniciada a passagem de corrente pelo varistor. Então, cada varistor, né, tem uma especificação qual é essa tensão dele de ruptura, aí você determina com base no que você pretende proteger, mas aí passou essa tensão de ruptura, é iniciada a passagem da corrente pelo, pelo, pelo equipamento. Aí aqui é um pouco comentando como que isso funciona, né, como que existe essa característica de não linearidade na curva tensão corrente. E aí a microestrutura do varistor, que é a chave para o seu funcionamento. Que aí uns grãos, né, de cerca de 15 a 20 milímetros de diâmetro são separados por um filme intergranular rico em bismuto, que aí varia a espessura em torno do grão. E essa ação do varistor, né, é resultado de uma região de depressão formada em ambos os lados do filme intergranular. Que aí a gente vê uma depressão que é formada quando é iniciada, né, uma tensão no material. E aí essa figura, né, mostra um diagrama de nível de energia para os 2 grãos de óxido de zinco separados por um filme intergranular. Que o bismuto ele segrega no contorno de grão, resultando na formação de níveis acetadores. No equilíbrio, os níveis de Fermi em cada lado da fronteira devem se alinhar conforme mostrado na figura aqui de cima. E isso é necessário porque no equilíbrio a probabilidade de ocupação de qualquer nível quântico deve ser independente da posição. E quando isso ocorre, as bandas de condução e de valência dobram, resultando em uma barreira de energia. Essa barreira aqui, no próximo contorno de grão. Os elétrons da banda de condução, eles devem superar essa barreira de energia para que ocorra a condução. Quando um potencial é aplicado através do varistor, o tamanho da barreira ele é reduzido. A condução é fornecida pela ativação térmica de elétrons através da barreira. Então, aí na tensão de ruptura, a barreira de energia é zero, que ocorre um aumento maciço na condução elétrica nesse material. E ele é um equipamento, né, que ele estoura, né, passa essa tensão crítica, ele comporta como um condutor, mas se retorna a tensão, ele retorna como um isolante, ele não passa a corrente. Aí aqui é só mostrando, né, que durante a corrente pode ocorrer esse aumento de tensão abrupta. Então, se está passando, o normal é a corrente está passando aqui pelo circuito, e caso gere esse pico de tensão, esse pico de tensão vai vir aqui e vai abrir o varistor e vai deixar que a corrente passe por ele em vez de ir para o circuito. Então, ele protege o circuito ou o equipamento que tiver na ligação. Aí a gente tem também os termistores, aí eles já são termicamente sensíveis. E as características físicas, né, levam à mudança na resistência elétrica de acordo com a variação da temperatura. Esse comportamento se deve principalmente à alteração na concentração de portadores de carga. Os termistores são classificados em 2 classes, do tipo NTC, coeficiente negativo de temperatura, que são aqueles que diminuem a sua resistividade elétrica com aumento da temperatura, e o tipo PTC, coeficiente positivo de temperatura, aqueles que aumentam sua resistividade elétrica com aumento da temperatura. Que aí a Dainera também comentou, né, o efeito da temperatura na condução, e a gente viu também que nos semicondutores a temperatura tem bastante influência, então a gente consegue utilizar essa característica dos semicondutores para diversas aplicações. Aí, mostrando quais são os mecanismos, né, que é a excitação através do intervalo de banda, que é o comportamento, né, do intrínseco do semicondutor resultando em uma diminuição exponencial da resistência em uma ampla faixa de temperatura. É uma transformação de fase estrutural que causa uma mudança do comportamento do semicondutor para a condução metálica, causando uma grande diminuição da resistência em uma pequena faixa de temperatura. Ambos para o termistor NTC, e uma mudança também na condutividade no contorno de grão, que possui um grande aumento em resistência e uma pequena faixa de temperatura. E aí já são para os PTCs. Aí são várias aplicações, daí do NTC, né, como termômetro para medições de baixa temperatura,
monitorar a temperatura de incubadora, termostatos. Já para os PTCs, né, a gente tem circuitos de proteção para baterias de lítio, osciladores, controladores, potência de sintetizador, aquecedor, né, na indústria automotiva para fornecer calor adicional dentro da cabine com motor a diesel ou aquecer diesel em condições climáticas frias antes da injeção do motor. Já as cerâmicas com condutividade semelhante ao metal, a gente tem um grande exemplo que é o cromito de lantânio. Ele é um material cerâmico sintético que apresenta como principais características boa condutividade elétrica em altas temperaturas, estabilidade química e física em atmosferas oxidantes e redutoras, e significativa atividade catalítica quando na forma de pós. Essas características o tornam atrativo para diversas aplicações de interesse tecnológico, como catalisadores, resistência para fornos de alta temperatura e geração de energia elétrica, sendo que nesse campo é potencialmente o material mais adequado para a utilização como interconector em células de combustível de óxido sólido. Como eu tinha comentado antes, né, o interconector seria essa parte aqui da célula, com base em toda a característica de operação do equipamento, o ambiente, a temperatura, realmente a cerâmica é a mais indicada para essa aplicação, tanto como eletrólito quanto por interconector. Aí o material sintético de grande importância tecnológica, o cromito de lantânio ainda se destaca como principal material capaz de conduzir eletricidade em altas temperaturas, suportando diferentes tipos de atmosfera frente a materiais como aço inoxidável. Aí, mostrando, né, que a diferença é devido à forte dependência da pressão parcial de oxigênio na condutividade elétrica do lantânio dopado, seus valores em atmosferas redutoras, como o hidrogênio, são significativamente menores em atmosferas de ar ou oxidante. Apesar dessa diferença nos valores de condutividade elétrica, nas duas atmosferas ao qual o interconector fica submetido durante a operação dos SOFs, quando dopado, o lantânio torna-se adequado para a utilização em temperaturas acima de 800 graus. Entretanto, abaixo dessa temperatura, a condutividade para a utilização como interconectores não é satisfatória. O interconector no software é utilizado para promover a conexão elétrica entre o ânodo e a célula unitária e o cátodo da célula adjacente, e atuar como uma barreira física para os gases envolvidos, evitando dessa forma a mistura do combustível hidrogênio do ânodo com o ar oxigênio do cátodo, devendo, portanto, ser denso. Lantânio é atualmente o material existente mais indicado como interconector das softwares. Aí uma outra aplicação agora para os isoladores cerâmicos são as velas de ignição. Ele é um dispositivo elétrico, né, que encaixa na cabeça de um cilindro do motor de combustão interna e inflama a mistura comprimida de ar e combustível por meio de uma faísca elétrica. E aí a gente vê que também é utilizado em outras partes, né, o material cerâmico. A gente tem um resistor aqui, tem a aplicação em si, que é esse isolador de cerâmica. A gente vê que um alto teor de alumínio, ele melhora a dissipação térmica e a isolação elétrica. Por que é utilizado esse isolador cerâmico nessa aplicação? Porque a vela de ignição ela trabalha em condições extremamente difíceis, e para que possa existir essas condições adversas, para a construção de alguns componentes só podem ser empregados materiais cerâmicos. Aí tem resistência a altas pressões, porque no momento, né, que ocorre a expansão lá dos gases nas câmaras de combustão do motor, podem chegar a pressões de até 50 kg por centímetros quadrados. Tem grande resistência, precisa ter de grande resistência a choque térmico, que no momento, né, que a mistura é admitida na câmara de combustão, quando a válvula de admissão é aberta, a temperatura de entrada da mistura ar combustível é em torno de 70 graus. E a temperatura no pico da câmara, no pico, né, de temperatura na câmara pode chegar a 2.500 graus. E a vela precisa resistir a essa grande variação sem sofrer danos. Também precisa da resistência de elétrica, né, que é o principal tema, que é o ser isolador elétrico, que a gente ele precisa resistir, né, de 20.000 a 30.000 volts. Esses sistemas de ignição mais modernos já estão trabalhando nessa faixa. E também a resistência na corrosão química, que é a queima do combustível gera bastante gases corrosivos. Aí já as cerâmicas supercondutoras,
que os materiais supercondutores, ainda que de difícil obtenção, já que as propriedades supercondutoras são reveladas a temperaturas muito baixas, eles possuem, né, quatro grandes vantagens quando comparados aos condutores comuns. Eles conduzem eletricidade sem qualquer perda energética, não produzem calor, o que permite uma redução excessiva nos circuitos elétricos, possuem grande habilidade em gerar campos magnéticos porosos, podem ser usados para criar junções de Josephson, chaves supercondutoras semelhantes a transistores, que comutam até 100 vezes mais rápido que os comuns. Aí o material supercondutor, né, quando ele é resfriado, ele tem sua resistividade caindo normalmente, gradativamente, como o material comum. Mas ao atingir uma determinada temperatura, normalmente próxima de zero absoluto, a resistividade elétrica cai abruptamente a zero. Nessa situação e nesse momento, o material passou ao estado supercondutor. Aí a gente vê que realmente é abrupta essa mudança a partir da temperatura crítica. Aí só mostrando alguns materiais que são supercondutores, né, materiais puros, a gente vê que a temperatura é bem baixa mesmo, praticamente zero, zero, zero Kelvin. Então, mas só que já as ligas, algumas metálicas e outras não, já a temperatura já é um pouco maior, ainda é bem baixo, mas é um pouco maior comparado aos materiais puros. Então, já facilita a aplicação desses materiais supercondutores. E aí a gente vai ver em específico essa cerâmica aqui, que ela é aplicada nos trens maglevs. Aí uma característica bem importante dos materiais supercondutores é o comportamento ao campo magnético. Como a resistência do supercondutor é nula, o campo elétrico no seu interior também deve ser nulo. Do contrário, a falta de resistência permitirá que as correntes sejam infinitas. Sendo assim, o campo magnético no interior de um supercondutor não pode variar, precisa ser constante, já que, conforme sabemos pela lei de Faraday, qualquer alteração no campo magnético produz um campo elétrico. Assim, se o material supercondutor inicialmente é uma temperatura superior à temperatura crítica, ou seja, em um estado em que ele não pode ser considerado supercondutor, é submetido a um campo magnético e em seguida retirado a uma temperatura inferior à temperatura crítica, ele expele todo o campo magnético do seu interior, e esse efeito é chamado de Meisen. Aí que mostrando esse efeito, né, o material ele se encontra imerso no banho criogênico em nitrogênio líquido, e mostra o efeito, né, isso mesmo, que ele levita espontaneamente o ímã. Que aí é a aplicação que levou ao desenvolvimento dos trens maglevs. Mas além, né, dessa aplicação nos trens, por conta desse campo magnético que é gerado, a gente tem outras aplicações, né, existem várias melhorias nos equipamentos médicos de ressonância magnética nuclear, pois aí permite, né, revelar detalhes no interior do corpo do paciente sem a necessidade de fazer cirurgicamente ou com utilização de radiação nociva, como o raio-x ou raio gama. Tem grande aplicação em aceleradores de partículas, porque o elevado campo magnético criado pelos supercondutores permite a aceleração dos feixes de prótons a velocidades extremamente altas, possibilitando o choque dos mesmos com altíssima energia. E aí, que a gente trouxe, né, mais como exemplo é os trens de levitação magnética, o maglev. Esse é um que foi desenvolvido, se não me engano, foi no Rio de Janeiro, lá na UFRJ. E o funcionamento, né, básico deles é na levitação, né, do maglev, ele ocorre porque as bobinas supercondutoras existentes no interior do trem geram fortes campos magnéticos que, se aproximar do trilhos, o material condutor ou composto também por semicondutores se repelem devido à repulsão magnética entre entre a bobina supercondutora e o condutor. E essas bobinas, né, supercondutoras que equipam os trens, por conta da temperatura de operação, elas devem ser compostas por materiais cerâmicos, que é aquele que a gente mostrou antes. E, e principalmente, né, por conta da temperatura crítica não ser tão baixa, ele é o mais recomendado para ser utilizado para essas aplicações. E aqui é só uma relação, né, do desenvolvimento de cerâmicas supercondutores aí
desde 1900, que foi o início do desenvolvimento, até essa fotografia de 2010, a gente viu que houve um grande avanço no desenvolvimento. E é isso. Ufa, beleza? É bastante coisa, né? Olha só, moçada, isso é verdade, sim. Infelizmente, esses capítulos são mais densos de aplicações, né? Porque a gente tem que dar um enfoque também nas propriedades, né? E depois nos materiais e as aplicações. Só para ponderar, né? Olha só, é muito importante esse capítulo para qualquer um que estiver trabalhando aí, bom, saindo aí do pessoal da metalurgia e tal, tudo mais, né? Tem que, de uma certa maneira, se preocupar com propriedades elétricas e tal, tudo mais. Elas estão estão intimamente ligadas a propriedades ópticas, tal, como a gente vai ver depois, né? E as aplicações são extremamente grandes, né, os campos de aplicações, né? A gente vive num mundo elétrico e eletrônico, né? Então, é migrando aí para outras tecnologias, né, do tipo espintrônica, fotônica, né, e tal, tudo mais. Gente, eu agradeço Gladys, te agradeço aí a apresentação da Inara, tá? Bom, não vou me estender muito mais não. Boa noite para vocês, tá? Um bom fim de semana. Estou devendo uma lista de exercícios, amanhã de manhã eu mando ela para vocês, só para lembrar, né? A lista de exercício, né, vai ser no final do semestre, a gente vai sortear aí uns 4 ou 5 exercícios da lista para cada um, 4, né, um tanto bom, e aí vocês têm 24 horas ou 36 horas para poder resolver esses 4, 5 exercícios e me mandar de volta por e-mail, beleza? Boa noite para vocês, um bom fim de semana de novo, um abraço, até a próxima segunda-feira. Professor. Boa noite. Boa noite. Esse professor. Boa noite. Quem quer falar? É o Vitor, só um minutinho. Oi, Vitor. Peço desculpa aí pelo atraso. Né? O trânsito aqui é mais pesado, sabe? Uhum. Eu já liguei aqui o computador, então só queria te pedir desculpa aí. Não, tô anotando aqui, mas eu tô anotando quem chega, quem não chega. Tá bom, eu sei. Beleza? Só queria estar Depois explicando. a gente conversa. Não, depois no final a gente vê como é que faz, combinado? Tá bom, obrigado. Alô, Vitor. Falou. Um abraço aí, pessoal. Próximo. Valeu, professor. Obrigada, boa noite. Boa Obrigado. noite. Até mais. Gente,